Economia é com ela, Juliana Rosa. Bem-vinda, Juliana. Acho que por alguns dias, ou por bons dias, a gente vai falar de reforma tributária, né? E eu queria saber de você, o que você traz para a gente aí? É uma informação animadora, uma constatação não muito animadora? Reforma tributária, o que tem para contar? Juliana Rosa, Economia é com você. Tudo bom, Ineg? Boa tarde. A gente não vai sair desse samba de uma nota só até passar esse projeto, Ineg. Tem que passar. Boa tarde para você, para o Fábio. Boa Oi, Ju. tarde para nossa ouvinte e para a Débora. A Oi, gente Ju. está acompanhando aqui na economia, Ineg, os detalhes das últimas negociações. O setor produtivo só fala disso, né? Empresários, mercado financeiro, acompanhando ali os detalhes, porque ainda não tem uma série de definições, né? Como, por exemplo, qual vai ser exatamente a alíquota desse imposto único, que tipo de exceções de última hora estão ali sendo negociadas, enfim, tem vários pontos em aberto, e aí a gente está tentando entender, afinal, os números ainda, né? De uma maneira geral, o que a gente vê é que você tem uma chance maior, né, hoje de fato ter a aprovação aí de um texto. A gente viu que algumas questões foram costuradas ali de última hora, entre elas a questão da cesta básica. Era uma das questões que estava gerando bastante debate, e a ideia original era que a cesta básica ia ter a metade desse imposto único, né? Ia ser, em vez de 25, seria 12,5. E aí ficou um debate grande, porque o setor de alimentos ali, a Abras, ficou dizendo que ia sair de 7 para 12, o percentual de cobrança de impostos, que era 60%, e as pessoas ficaram achando que era 60% a alta dos alimentos, né? E gerou um monte de ruído. E aí, ontem, pelos dados que eu peguei, o Eneg, é muito difícil dizer que, primeiro, que 7% é considerado aí pelos grandes especialistas, enfim, pessoas que estão dedicando a vida, né, a esse assunto. Não são pessoas que fizeram um cálculo aí de última hora, pessoas que de fato estudam isso há muito tempo, e o que a gente vê é que 7% é considerado subestimado, e no fundo é difícil até dizer exatamente quanto que é o imposto nas coisas do nosso dia a dia, assim, qual é o imposto sobre feijão, arroz, leite, porque é tudo tão imposto em cadeia, que uma coisa vai subindo em cima da outra, né, em cascata, que a gente não dá para ter uma certeza de quanto é imposto em cada produto, até porque a Vanessa Canado, por exemplo, que é grande especialista aí nesse assunto, ela me falou que não tem um preço único. Ela falou, dependendo de onde o feijão foi produzido, o outro produto qualquer, a maneira como foi produzido, se tem muita tecnologia, pouca tecnologia usada, em que lugar foi produzido, porque cada estado, cada região tem uma regra diferente, um percentual diferente. Então, o que os estudos mostram é que, no final das contas, teria uma queda na cesta básica, no valor da cesta básica. Enfim, é número que não acaba mais, viu, Eneg? Eu acho que o difícil, realmente, o que eu procuro fazer nesse momento, e a gente, né, que vem falando da importância do jornalismo profissional, é a gente poder trazer dados confiáveis, porque cada um leva uma conta, e no final das contas, a gente precisa fazer uma escolha enquanto sociedade. A gente vai acreditar ali nos grandes especialistas dessa área tributária, que dizem que o avanço vai ser enorme, garantem que não vai ter aumento de preço, que o país vai ter um aumento potencial de PIB gigantesco, porque nosso manicômio tributário afasta qualquer investimento do Brasil. Então, assim, você tem um ambiente, de fato, de confiança ali, mas cautela, né, o Eneg, ao mesmo tempo, porque a pressão é sempre grande aí por exceções. E eu acho que a sociedade precisa fazer uma escolha. A gente não pode aceitar mais esse sistema tributário caótico, e fazer uma escolha também, enquanto sociedade, vir quem de fato estuda isso há muito tempo, né? Valorizar
o conhecimento, porque senão, ouviu fulano falar isso, uma associação tal falou aquilo, e aí fica todo mundo inseguro, porque brasileiro, né, é gato escaldado, né, essa reforma aí vai ser que nem as outras, vai ter impacto nenhum ou impacto mínimo, né, você tem essa coisa na cabeça. Agora, o que eu acho que é muito claro e precisa estar na cabeça é que todos os estudos aqui dos grandes especialistas dizem que é um salto no potencial de crescimento do Brasil. Então, a gente tem que torcer para que esse negócio passe, né, Ineg? Acho que a apreensão grande é que, se ficar travado, vai ser realmente uma perda de oportunidade lastimável. E, Juliana, é engraçado, né? Porque, às vezes, o sistema tributário ele fica obsoleto porque a sociedade vai ficando complexa e ele é simples demais. Eu falava aqui na abertura do Band News no meio do dia, que o grosso da nossa carga tributária, quando a gente virou república e até a Primeira Guerra Mundial, era o imposto de importação. Era o grande imposto brasileiro, imposto de importação. A sociedade foi ficando mais sofisticada, se industrializou, ficou complexa e, obviamente, seria obsoleto você ficar com uma realidade tributária escorada, por exemplo, no imposto de importação. Não teria o menor sentido. Então você faz um ajuste tributário porque a sociedade ficou complexa e o sistema ficou obsoleto. O nosso sistema ficou obsoleto agora porque ele é complexo. É o contrário, não é que ele é simples, rústico, para uma sociedade mais complexa. A sociedade está pedindo hoje simplificação, é o que você está dizendo. É inimaginável, ontem você perguntou, brincando, se o que eu usava para me perfumar era perfume e água de colônia, porque ia mudar o tributo. Mas hoje, se você fizer um prédio construído no canteiro de obras, é mais barato do que se você trouxer as partes do prédio construído em fábricas e montar ali no canteiro de obras. Fica mais caro. Isso é inconcebível, ou seja, quando o tributo orienta a produção e não simplesmente vai lá cobrar da produção, é uma loucura. Você, por exemplo, produzia 3 mil quilômetros do centro de consumo, porque é mais barato, nunca vai ser mais barato. Ele não é mais barato, você gasta mais gasolina, caminhão, pneu, estrada, caramba, mas daí fica a distorção. Essa simplificação, ou seja, essa reforma tributária vai atacar, e a gente, ao final disso, quando você voltar e tiver a fotografia, porque hoje você tem cheiros, né? Odores, sinais, mas a hora que aprovar o texto, a gente vai poder ver se houve uma simplificação e a realidade tributária vai ficar mais parecida com o sistema produtivo, dando mais lógica. Vai ficar claro em pouco tempo? Ou o texto é tão complicado que, por exemplo, pode ficar com muita coisa prevista para uma regulamentação, um projeto de lei, e aí você vai ficar meio em dúvida. O que você está achando? A aprovação da emenda, da mudança, vai nos dar uma fotografia ou eles vão fazer de um jeito tão genérico que a gente nem sabe depois de aprovar se é bom ou se é ruim? Pois é, o diabo mora nos detalhes, né, Ineg? Esse ponto que você está trazendo é importante porque, como eu falei, assim, por exemplo, qual é a alíquota que vai valer 25% mesmo, esse imposto único para todo mundo, para todos os setores, todos os produtos, né? A ideia é isso, né? Ter um imposto único, que cada estado tem uma alíquota, né? Cada estado tem uma regra, é um caos para você entender, para vender daqui para Minas Gerais, aí as regras em Minas Gerais são outras, vender para o Rio são outras regras, enfim. E aí o que a gente vê é que tem um monte de questões em aberto ainda, essa questão da alíquota, a discussão ali de qual vai ser o produto, os produtos que vão fazer parte da cesta básica, porque a quantidade seria menor, teria que regulamentar também aquela questão do fundo, né? De como é que vai ser gerido esse dinheiro, já que vai ser um dinheiro comum, né, e depois que vão dividir. Então está complexo ainda entender o que de fato vai acontecer, viu, Ineg? Eu acho que a gente vai ter a aprovação geral, que eu acho que já vai ser um avanço importante, só de simplificar, né, de pegar 5 impostos e se dividir em 2 agora, né, que seriam similares, com a mesma alíquota, os dois cobrados da mesma forma, enfim, e a mesma regra. Você não tem mais isso que você falou de guerra fiscal, porque aí as pessoas
tomam decisões produtivas baseadas no imposto e não aonde tem atividade ali próxima de fornecedores, né, que façam sentido, natural das regiões. O pessoal fica catando imposto, né? Então, o trigo, por exemplo, que era para ser concentrado no sul, uma parte da produção vem para São Paulo para ficar atrás, para correr atrás de imposto mais barato, volta para o sul. Então, tem essas loucuras, né, que acontecem no país e que estão gerando uma perda de arrecadação no fundo gigantesca, porque Estado rico também dá incentivo tributário, como aqui em São Paulo, não é só para Estado pobre que precisa, às vezes, né, dar um imposto menor para atrair investimentos, e o que se fala, então, a partir de agora, isso já certo, é que vai ter uma redivisão de riquezas. Então, acho que o geral já vai ser um avanço grande, viu, Eneg? Muito bom. Maravilha. Juliana Rosa, Economia com você. Estou vendo você entusiasmada e eu espero que esse entusiasmo continue quando você lê o texto final. É isso que eu quero. Quando você terminar de ler o texto final, você voltar entusiasmado, você não voltar com dor de cabeça, falando, xiii, eu não sei não. Então eu espero você... brasileiro não desiste nunca. Valeu, Juliana. Brigadão. A gente volta a conversar amanhã. Beijo. Beijão.